Fala, meus amigos, gente boa, aqui Selmo Camargo na playlist Nordestinando, dentro do canal do Poderoso Vozão, hoje parabenizando o pessoal de Manaus. Aliás, terra linda, maravilhosa, que eu quero bem danado, e a felicidade de trazer o futebol de Manaus novamente para a grande mídia, para a Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Estou recebendo aqui um colega jornalista esportivo, muita experiência, muita bagagem, que é o Leanderson Lima. Seja bem-vindo, Leanderson, ao Nordestinando, e me fala dessa onça pintada, rapaz, que inclusive eu tô de amarelo e preto em homenagem à onça pintada, ao Amazonas Futebol Clube, que voltou à elite, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Fala, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado, Selmo, pelo convite. Prazer enorme estar aqui no teu canal. E a gente está vivendo um momento muito bacana, muito especial aqui no Amazonas, com o Amazonas, né, que devolve a gente para a Série B depois de 17 anos de jejum. Rapaz, é muito tempo, né, Leandro? Muito tempo, muito tempo. O último time que a gente teve na Série B foi o São Raimundo, ele foi rebaixado em 2006. Desde então, a gente nunca mais tinha jogado a segunda divisão. E uma coisa curiosa daquele ano é que é o seguinte: em 2006 foram dois times do Norte rebaixados, o São Raimundo e o Paysandu. E dessa vez estamos de volta, o Amazonas e o Paysandu, né? São duas equipes do Norte no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é um momento que a gente classifica como um momento muito especial, porque só a gente que é aqui do Norte sabe o quanto é difícil fazer futebol, seja pela logística, seja pelas dificuldades impostas mesmo da região, mas agora a gente está com muita fé que vem um novo momento aí, um momento onde a gente pode voltar a sonhar com grandes participações, principalmente depois do título, né? Porque uma coisa muito importante que a gente tem que dizer é o seguinte: o estado do Amazonas, Selmo, nunca havia conquistado um campeonato brasileiro. Isso é uma coisa que assim, machucava o coração da gente, porque a gente teve a oportunidade na Série C de 1999 com o São Raimundo, a gente ficou o vice do Fluminense. Em 2010, que foi o ano em que o time que com certeza você conhece, que é o Guarani de Sobral, ganhou a Série D em cima do América. O América foi vice aqui de Manaus, porém, o América, por ter escalado um jogador irregular, acabou no jogo contra o Joinville, né, no jogo do acesso, ele acabou punido e perdeu esse vice-campeonato. E em 2019, o Manaus chega à final desse campeonato e joga contra o Brusque e perde o título na Arena da Amazônia. Sempre batendo na trave, né, meu irmão? Sempre batendo na trave. Sempre batendo na trave. Então, assim, isso, Selmo, ajudou a criar em muitos torcedores uma espécie do que o Nelson Rodrigues classificaria como uma síndrome de vira-lata ali. A gente, às vezes, olhava para os nossos clubes e dizia assim: a gente não vai conseguir, a gente não vai passar. E dessa vez a gente tem um clube com uma mentalidade, com jogadores com uma mentalidade que a gente não viu por aqui ainda, que é aqueles caras que não se milindram, não se acovardam quando vão jogar fora de casa, muito pelo contrário, eles jogam melhor fora do que dentro. Tanto é que essa acabou sendo a tônica do Amazonas nessa Série C. Ele consegue vencer mais jogos fora de casa, se comporta melhor fora de casa. Foi campeão fora, né? Foi campeão jogando fora, né? Campeão fora. E o mais engraçado é o seguinte, é que no fim das contas a brincadeira ficou assim: olha, o Brusque veio em Manaus, venceu o Manaus, calou a Arena da Amazônia. Em compensação, o Amazonas acabou vingando, né? Indo lá, vencendo eles lá no Augusto Bauer, na casa deles, para devolver aquela derrota de 2019. Leanderson, deixa eu te fazer uma pergunta. O Amazonas é um time novo, né? Me fala desse time, como foi que ele surgiu. Eu vi o estádio lotado com 40 mil pessoas aí no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Isso me encantou. Eu queria apresentar esse Amazonas futebol nordestino. Me fala um pouco desse Amazonas, quantos anos ele tem, da gestão, quem é o presidente, o treinador do Amazonas. Me dá um raio-x desse time, por favor. Olha, o Amazonas ele faz parte de um movimento novo dentro do futebol amazonense. Um movimento que, antes da gente falar do Amazonas, tem que falar também do Manaus, porque ele é um clube que surge em 2013
E ali, naquela proposta de fazer um clube do zero, mascote do zero, tudo do zero, enquanto você tinha ali outras equipes tradicionais, como Rio Negro, como Nacional, como Fast Clube, como Princesa do Sol, como São Raimundo, e ali decidem fazer um clube. E esse clube, ele vence o primeiro campeonato amazonense em 17, em 18 ele chega no jogo do acesso contra o Imperatriz, não sobe, mas em 2019 ele chega contra o Caxias e sobe. Esse ponto é um momento assim, que a gente tem uma virada, porque tem um acesso que a gente não tinha desde 1999. E o Manaus, naquele momento, ele leva muita gente ao estádio, ele lota o estádio, quebra o recorde do estádio. E é claro que esse movimento que o Manaus faz, ele começa a chamar a atenção daquelas pessoas que queriam investir em futebol. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui. O campeão foi o Amazonas, você está falando do Manaus. Para as pessoas entenderem o quanto o futebol do Amazonas é importante. Ele é um futebol que o povo do Amazonas ama futebol. Tá? Com o Manaus ele lotava estádio com o Nacional, que era conhecido Nassa Machão, com o Fast Clube também, com o Rio Negro, ou seja, o público de Manaus sempre foi apaixonado por futebol, né? Então a sede de ter um time bom para torcer, né? A torcida do estado do Amazonas, na verdade, ela é refém disso, né? Ela fica, qual o time bom que eu posso torcer? Os caras se unem, diferente de vários estados do Nordeste, que há uma rivalidade muito forte. O amazonense hoje, ele busca um time que possa dar a ele uma opção de lazer, entretenimento, com qualidade e, principalmente, com competitividade. Não é isso, Leandro? Exatamente. Então, você vê, inclusive, no estádio, por exemplo, no dia do acesso do Amazonas, você via torcedores com a camisa do Manaus, do Nacional, do São Raimundo. Quando foi a vez do Manaus, também tinha torcedores de outras equipes. Então, assim, só para a gente entender, quando acontece esse boom, em 2019, com o acesso do Manaus, as outras equipes, outros empresários, outros ex-dirigentes, começam a observar ali, olha, a gente tem um mercado para poder fazer. Porque as pessoas, até então, muita gente achava assim, poxa, mas será que um time novo, saindo uma identidade do zero, vai pegar? E o Manaus mostrou que era possível. E aí, o que acontece? Daquele ano de 2019, quando o Manaus sobe de divisão, nasce o Amazonas, já com a proposta de rivalizar com o Manaus. 4 anos apenas tem o Amazonas, não é isso? Exatamente. Então, assim, ele já nasceu porque é aquela história. Um é o nome da capital, o outro é o nome do estado. É igual Ceará e Fortaleza aqui, né? Exatamente. Igual Ceará e Fortaleza, isso mesmo. Total, ele já nasce ali com essa ideia de rivalizar e já começa grande, que é uma coisa importante. Por exemplo, o Manaus, ele vem subindo gradativamente de posto. O Amazonas, ele já tem uma postura mais agressiva, já chega trazendo nomes conhecidos, trouxe o Ibson para jogar aqui, trouxe o Michael Leite, trouxe até o Walter Gordinho aqui no campeonato. Então, assim, ele tem uma postura, assim, tanto de marketing mais forte, mais agressiva de mercado. Porém, no primeiro momento ali, não dá muito certo com os medalhões, eles não conseguem êxito. E aí chega um ex-gestor de futebol do Manaus, que estava no Manaus quando o Manaus subiu, e ele começa uma transformação ali no perfil dos atletas, trazendo atletas mais jovens. Quem é ele? Fazendo o Ângelo Márcio. Inclusive, foi goleiro do Nacional aqui na década de 90, um cara que jogava muita bola e que se tornou um grande conhecedor, né, um grande gestor de futebol. E aí o Ângelo começa a fazer uma transformação ali e o clube nessa postura também ali muito agressiva de não, a gente vai subir, a gente vai... Eles sempre tiveram uma mentalidade assim muito em cima, entendeu? Empreendedora. Nunca teve aquele discurso assim, aquele discurso de coitadinho, sabe, Céu? A gente vai, vamos ver, se Deus quiser... Perfil, né, cara? Eles traçaram um perfil de clube que eles querem, e aí eles buscaram, em cima desse perfil, contratar jogadores que atendessem o que eles queriam colocar no mercado, não é isso? Exatamente. Inclusive, uma coisa curiosa é assim, eles
Ele deu uma entrevista, por exemplo, quando ele conquista o Campeonato Amazonense esse ano, o presidente Wesley Couto, ele deu uma seguinte declaração: nós vamos para a Série C e vamos ganhar a Série C, vamos subir e vamos ganhar. Naquela hora, assim, a gente deu uma olhadinha assim e disse assim, pô, acho que é meio bravata, né? Pô, vai no primeiro ano assim, vai ganhar o campeonato, vai subir, não sei o quê. E aí os caras fazem, entendeu? E acaba cumprindo ali a palavra. Então, assim, o perfil de jogadores, Leandro, perdão de te interromper, mas é muito interessante isso que eu vou falar. O perfil de jogadores que eles fizeram, que eles montaram o time, é exatamente, eu falo muito isso aqui, a gente tem que parar de contratar pessoas e contratar perfil, né? Você vê que quando ele subiu, você já disse que ele falou, vou ser campeão da Série C e vou subir para B, ou seja, ele sabia o que ele queria. Em cima do que ele sabia, o que ele queria, ele vai buscar Patrick, Sassá, né? Ele vai montar um time que, puxa vida, o Patrick tem mercado na Série B, Sassá ainda tem mercado na Série B, né? E o time deu liga, que eu acho que é o mais importante. Eles contrataram dentro de um perfil e esse perfil deu liga. E eles têm um treinador que começa todo esse trabalho, que é o Rafael Lacerda, que foi o técnico que levou o time para o acesso no ano passado, né, da B para C, e que fez praticamente todo o caminho dessa equipe até chegar ao quadrangular. E quando chega ali no quadrangular, com os novos jogadores que chegaram, aquela coisa toda, não estava funcionando. Ele começa a perder um pouco de rendimento e perde 2 jogos no quadrangular. E aí é um momento crucial que entra em cena ali, né, a diretoria e faz uma troca que você sabe, fazer uma troca de um treinador que já havia praticamente 2 anos no comando da equipe, poderia ser uma coisa muito arriscada. E eles trazem um cara que um conhecedor profundo da divisão, que é o Luizinho Vieira, que tinha passado pelo Ipiranga, que tinha ido treinar o Confiança e que estava já com pré-contrato assinado com Confiança para o ano que vem, aquela coisa, já assistindo aqui de camarote o final das coisas e de repente o telefone toca e aí você topa e ele vem e ele consegue, eu acredito muito, eu fiz algumas entrevistas com ele, mas assim, o que ele trouxe, de repente, era uma coisa que o Tavares ainda vai ter, que é aquela experiência, aquela vivência de bola, como ele é um cara mais velho. A maturidade, né? A maturidade, você falou tudo. Ele trouxe essa maturidade que conseguiu acalmar o elenco e fazer a coisa fluir. E aí eles fazem uma arrancada absurda, porque simplesmente depois de perder o primeiro jogo do Botafogo, lá na Paraíba, perdeu o segundo jogo para o Paysandu em casa, e aí eles começam uma arrancada que só termina no título do Campeonato Brasileiro. É verdade. Eu não acreditava mais que o Amazonas pudesse reverter. Aquela vitória contra o Paysandu no Mangueirão, cheio, era o jogo que o Paysandu ia carimbar a subida do Paysandu, e eles foram lá, ganharam de 2-1 com autoridade. Ali foi a virada de chave, eu acho, para esse título do Amazonas, não? Foi uma viradaça de chave. E outra coisa, é um perfil, esse elenco tem um perfil, Celso, que a gente não costuma ter aqui, que é, por exemplo, aqui os times, às vezes, o que acontece? Ele vai jogar fora, parece assim que já tem uma trava psicológica no sujeito. A síndrome da cancela, que a gente chama aqui no Ceará. Exatamente, assim, o cara parece que esquece como se joga futebol. E esse time, não, ele vai para cima, ele se impõe dentro de casa, fora de casa, e consegue fazer muito mais coisa fora de casa, porque a impressão que dá também é assim, tomou um gol, como aconteceu no Mangueirão, os caras não sentem um gol, não se desesperam, eles ficam ali na boa, bola de pé em pé, fazendo o jogo deles. Como eu te falei, viu, Leandro? Perfil, cara. Isso é um time que tem perfil vencedor, sabe? Quando o time sabe o que quer, quando o treinador sabe o que quer, quando o cara passa a verdade, Leandro, isso não tem como dar errado, né? Você é um time bem treinado, você olha, eu vi vários lances dos jogos do Amazonas, estou pesquisando ele hoje o dia inteiro para fazer essa entrevista com você. Você vê que é um time que tem bom lateral, tem saída de bola, é um time que joga juntinho, bem compacto, entendeu?
aquela virada contra o Paysandu no Mangueirão com 35, 40 mil pessoas, não é para qualquer time não, meu irmão. Ali não é para qualquer time, né? Então, enfrentar o Brusque lá em Santa Catarina, também no estádio difícil, aquele estádio ali é o estádio onde o Brusque treina, cara. Ali é a casa do Brusque. E chega lá de virada também, ganhar um título, porque poderia muito bem, na questão da síndrome da cancela, como a gente fala, dizer assim, já subimos, vou dar uma relaxada e tal. Não, o time tem o perfil vencedor e foi buscar o título, cara, e foi premiado, e que maravilha o futebol do Amazonas com o título nacional da Série C. E muita gente, eu vou te dizer uma coisa, Selma, muita gente achava que isso era o que ia acontecer, que já estava de bom tamanho o acesso, que tudo bem, vamos lá, e até a torcida assim também já estava um pouco satisfeita, né? Satisfeita com o acesso. Só que aí os caras realmente mostraram que são feitos e fizeram o mesmo jogo que eles fizeram contra o Paysandu. Ou seja, mostraram que não tem essa de sentir o peso do lugar, do rival, porque muitas vezes a gente viu, por exemplo, eu posso citar aqui o Manaus de 2021, que chegou ao quadrangular, ele simplesmente faz um jogaço e vence de 5-0 o Novo Horizontino em casa, e depois ele não consegue mais jogar fora, toma empate, toma gol, ou seja, o time ali se perdia, principalmente quando implodiu. Então, assim, esse time, por exemplo, ele entra para a história porque, além do título, que lógico bota na história, mas por trazer esse perfil vencedor, essa diferença aí, e deixa um legado, principalmente para os próximos anos ali, para você mostrar para a galera que é possível, sim, não tem esse negócio de jogar tudo encolhido fora de casa, não, dá para entrar, dá para jogar, dá para ganhar. E, sabe, um legado de coragem. Eu acho que isso vai ficar bem legal aqui na história. Leanderson, o Amazonas agora é outro patamar. É Série B do Campeonato Brasileiro. Série B é um campeonato muito difícil, né? O meu time que o diga. O Ceará está aí patinando na Série B, caiu com orçamento de 220 milhões de reais, é apenas o 11º colocado. É claro que isso aí é questão de gestão. O Ceará não teve... como é que eu vou te falar? Gestão para subir. Mas eu não quero nem falar de Ceará aqui, não. Quero falar mesmo de Amazonas. Qual o perfil desse Amazonas para o ano que vem? O que a torcida do estado do Amazonas espera desse Amazonas? O que você imagina? O treinador continua? Alguns jogadores continuam? Qual o tamanho da folha desse Amazonas hoje? Quanto o Amazonas gastou para voltar à Série B? Voltar não, né? É a primeira vez que ele chega à Série B de Campeonato Brasileiro. Eu espero que chegue bem, chegue com perfil, né? Porque foi o perfil que definiu ele na Série C como um time vencedor. Eu queria muito que o estado do Amazonas passasse muitos anos de Série B para Série A mesmo. E aí é aquela história, né? Ele tem uma folha ali na base de 1 milhão, o Amazonas. Já é uma folha bastante alta, né? Já é uma folha alta, e eles já falam em fazer investimentos muito maiores já para a próxima temporada. E assim, você vê, e eles falam o seguinte, olha, o próprio Roberto Pegg deu uma entrevista, que é um dos gestores, né? Ele deu uma entrevista para o UOL dizendo o seguinte: o lugar do Amazonas é na Série A. Ou seja, eles mantiveram o mesmo discurso que eles tinham quando entraram na D, quando foram para C, e até agora está mantendo. Até brinquei hoje, né, comentando na rádio o seguinte: eu digo, olha, não dá mais para duvidar de nada, né? Se os caras prometeram e cumpriram. Parece muito o caminho feito pelo Brasiliense. Lembra do Brasiliense? Lembro do Brasiliense. Foi escalando, chegou a ser vice-campeão de Copa do Brasil e só parou por conta da má gestão que depois, né, e tinha político no meio e tal, e aí acabou o Brasiliense voltando para ser um time mais regional. Mas a ascensão do Brasiliense naquela época foi meteórica, né? E do jeito que a proposta do Amazonas vem aí, eu acho que é bem capaz de ser alguma coisa parecida, viu? Eu às vezes tenho uma ideia assim, eu tenho
uma ideia um pouco mais conservadora, porém, né, que é o seguinte, que a Série B a gente já sabe que é uma encrenca danada, em termos de grana, e a A nem se fala, né? Quando a gente vai para a Série A, e a Série A é o seguinte, ela é uma faca de dois gumes. Você já tem mais visibilidade, vai conseguir mais dinheiro, porém o gasto é maior, e pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Joinville. O Joinville também, assim como o Brasiliense, ele teve uma ascensão muito rápida, chegou à Série A, porém ele se endividou tanto que depois a queda foi terrível. Se não tiver uma boa estrutura feita, vai bater e voltar. E aí, quando volta, meu irmão, para segurar, o Santa Cruz de Recife que o diga. Santinho hoje em dia gigante do futebol brasileiro, gigante, um time enorme, de um patrimônio enorme, gigantesco, a maior torcida, né, de Pernambuco. Os torcedores do esporte vão me matar, mas sabem que né? Para cada uma camisa do Popote, nós temos 10 do Santinha, entendeu? Os caras vão me matar, mas é isso mesmo. Tem que ter muita estrutura, porque às vezes o que parece bom sai caro. Né? Exatamente. E para sair desse fundo de pontos depois, né? Agora, aquela história, o que eu vejo ali? O que de repente são coisas que o Amazonas pode fazer? É trazer mais investidores, né? Mais patrocinadores, ali converter numa SA, de repente numa SAF, né? Então tem coisas que dá para fazer para você abrir mais esse mercado e ter mais investimentos. Isso. Tem a lei de incentivo ao esporte, as empresas podem ajudar e abater imposto de renda, tem muita coisa aí. Nós temos a Zona Franca aí em Manaus, né? Nós esquecemos disso. Né? Agora, a Zona Franca, por incrível que pareça, a gente tem um baita polo industrial aqui, porém as empresas, elas não dão essa colher de chá aqui para os times daqui, sabia? Mas é porque falta, eu acho, credibilidade ainda. Falta acreditar, falta um case de sucesso para elas quererem colocar, estampar a marca na camisa. Quando o time começa, por exemplo, o Amazonas agora vai passar todos os jogos dele em grandes mídias para o Brasil inteiro, para o exterior, para fora do país. Então, isso facilita também na hora de buscar um patrocínio, né? O patrocínio é um patrocínio mais caro, porque o time está numa vitrine maior. Eu acho que isso é uma coisa, é uma conquista, sabe, Leandro? Eu acho que isso o Amazonas vai sentir com a confirmação dele na Série B, o crescimento dele sendo um crescimento sólido, não sendo apenas um fogo de palha, entendeu? Eu acho que isso os clubes do Nordeste passam. Alguns times, por exemplo, como a própria Chapecoense passou por isso também, entendeu? Mas eu acho que isso faz parte do futebol brasileiro. As empresas hoje também têm uma dificuldade muito grande, porque nós estamos num país que financeiramente não anda muito bem das pernas, mas propaganda boa, meu irmão, em mídia de televisão, em mídia de internet, principalmente ligado ao futebol, é muito mais barato do que fazer exceção no dia a dia nas mídias tradicionais. Com certeza. E, assim, também eu acho que passa por uma cultura, como você falou. Tem a questão da credibilidade? Tem. E isso é uma pedra fundamental, né? Porém, também passa pelo, ao meu ver, ao próprio hábito de patrocinar, porque você não tem essa cultura há muitos anos aqui. Inclusive, assim, o próprio surgimento, eu vou te contar uma coisa curiosa, desses dois clubes que surgiram, né, que estão rivalizando ali, no caso do Amazonas e do Manaus, mas assim, o que eles fizeram? Por exemplo, tem uma grande loja de departamento aqui na cidade que começou a patrocinar o Manaus. O que o Amazonas fez? Ele levou uma proposta para o outro grupo empresarial e eles toparam fazer o patrocínio. Então, começaram a rivalizar, inclusive, com as empresas. Tinha uma marca de refrigerante que patrocinava o Manaus, o Amazonas vai no concorrente e fecha com o concorrente. Então, mas, cara, isso é legal, cara. Isso é legal. É muito bacana, cara. Isso é legal demais. Abriu a própria da propaganda, da mídia. Aqui é o seguinte, tem que patrocinar o Ceará, tem que patrocinar o Fortaleza também. Se ficar só em um, lascou. Né? Aqui tem esse negócio. O cara bota a propaganda do Ceará, ele tem que botar na camisa do Fortaleza também, e vice-versa.
Né? Aí eu estou vendo que é um negócio bem mais legal, porque a disputa dos clubes, a disputa da torcida, a disputa de concorrente para o mercado também na área comercial, eu acho isso genial, sabe? Eu acho isso genial. Deixa eu te fazer outra pergunta interessante. Hoje, o estado do Amazonas tem a Arena Pantanal. São 40 mil, 50 mil espectadores? Arena da Amazônia, 44 mil espectadores. 44 mil espectadores. Estava órfã de bons espetáculos, não estava? Assim, ela vem numa crescente. O que acontece? A Arena da Amazônia, eu costumo dizer sempre o seguinte, ela também faz parte dessa mudança de perfil que a gente começa a ter no futebol. Porque, Selmo, é como se você olhasse para a tua garagem, e nessa tua garagem tu tivesse uma Ferrari, e assim você não sabe dirigir. Já pensou? Você todo dia tu abre a tua garagem, tu dá de cara com uma Ferrari, e sai num Fusca. Aí você vai de Uber para o trabalho porque tu não sabe dirigir. Então, assim, isso começa a incomodar quando a Arena é inaugurada em 2014, mas também começa a causar um incômodo no pessoal, e porém também, assim, quem estava disposto a investir também olha para esses espaços e diz assim, cara, nós temos agora lugares de excelência para o nosso produto. E todo mundo vai para a arena porque é aquela coisa, você chega lá, tem um estacionamento legal, tem um conforto bacana, cadeira bonitinha, que os outros estados menores não te oferecem. Não te oferecem. Então, eu acho que, por exemplo, ano que vem a gente vai completar 10 anos desse estádio e 10 anos, e ele já vai ter um calendário cheio ali de jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, eu acredito que, de certa forma, essa Copa, todo mundo largou-lhe a porrada, falou pra caramba, né? Imprensa de fora, fazer estádio em Manaus, não sei o quê, né? Eu acho assim, claro que naquele momento não tinha como você ter uma visão diferente, porque de fato você tinha as equipes disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. É verdade. Porém, o que conversa? Uma mudança de perspectiva e uma mudança que é gradativa, que a gente vai ali devagarzinho, graças a essa estrutura também, você começa a organizar as coisas, os próprios dirigentes, como eu te falei um pouquinho antes da gente entrar, esses dirigentes que estão hoje no Amazonas, estiveram ali no Manaus, eles são caras que passaram pelos clubes tradicionais, passaram pelo Rio Negro, por exemplo, o pessoal do Amazonas passou pelo Rio Negro, o pessoal do Manaus passou pelo Nacional. Então, assim, o que acontece? Eles chegavam nesses clubes, aí você tinha uma situação, dívidas impagáveis, você tinha problemas políticos, dificuldades para resolver as coisas, e empresário, Selmo, você sabe o seguinte, ele tem uma coisa para fazer, ele diz assim, olha, eu quero fazer isso aqui, assim, assim, assim. Se ele encontra um lugar que, não, você tem que ir para lá, e depois trazer para cá, e depois subir para o não, já não vai dar certo. Ele desiste, já não é ali que ele vai parar. Então, o que acontece? Esses caras, eles montaram estruturas menores, nas quais eles mesmos sentem, decidem o que vai ser feito, quem vai ser contratado, e aí a coisa flui. E é por isso que esse modelo já começou a gerar outras crias dentro do futebol amazonense. E a tendência, viu? É tendência. Por exemplo, eu falei para você de Manaus e Amazonas, mas o vice-campeão esse ano foi um clube chamado Manauara, que inclusive é de um empresário do distrito industrial aqui, que decidiu montar o clube. E o clube, inclusive, ele tem, por exemplo, a logomarca, o escudo, ali remetendo as coisas do distrito, o mascote é um robô, e ele foi vice-campeão. Ele estreou no ano passado e já foi vice-campeão amazonense esse ano. Que maravilha. Aí tem um outro clube, que inclusive tem participação, um dos caras que participa é filho do presidente Lula, que é o Rio Preto da Eva Parintins, que também fez estreia esse ano na divisão. Então, o que acontece? O pessoal que quer investir começou a olhar e viu que a gente tem um mercado aqui que, assim, é só plantar que vai colher. E o mercado é enorme, né? E você tem uma galera um público que, como você bem colocou um pouco antes... Público apaixonado, cara. Tá afim de futebol, cara. Então, assim, se o Amazonas se consolida e vai para A,
ou faz uma baita campanha na B, a torcida vai. Se o Manaus fizer o que o Ferroviário fez esse ano, o Ferroviário caiu, mas fez uma campanha arrasadora e subiu de novo. Subiu. Então, se ele fizer isso, Invicto. ele vai ter público. Entendeu? Então, assim, o terreno está pronto, os dirigentes já entenderam como a banda toca, já entenderam que eles vão ter dificuldade de fazer. A receita tá na mesa, né, Leandro? A receita está na mesa, é isso, entendeu? Então, eles já aprenderam o negócio, já aprenderam o esquema, já tem a rota, já tem o mapa da mina e agora, como diz um amigo meu aqui, é só alegria, né? Que ano que vem tem Ceará jogando na Arena da Amazônia. A colônia cearense é imensa em Manaus. É enorme, é enorme. Tem, talvez, né? Vasco, o Santos, tem Curitiba, tem ABC de Natal, tem muito clube tradicional que vai fazer, com certeza, com o Amazonas, grandes jogos, grandes eventos aí na Arena da Amazônia. O povo de Manaus está empolgado com isso, não está? Está muito empolgado, cara, porque, assim, esse é o grande X da questão. Você tem um calendário cheio, por exemplo, a própria Série C, ela tem esse componente de você não se classificou, o campeonato termina mais cedo. Porém, na B, assim como na Série A, você tem um calendário cheio. Até o fim do ano, ajuda o clube, por exemplo, a fazer aquelas vendas já pro Vende Carmelo para a temporada toda, entendeu? Então, assim, a gente tem muito... E para a imprensa também, para a gente, né, cara? A gente já olha com... Pô, vai melhorar para caramba. Isso, cara, melhora para todo mundo, cara. Melhora para a imprensa, melhora para o clube, melhora para o torcedor. Tem evento o ano inteiro, né, entretenimento. E eu acho que, por exemplo, que massa o cara ter um sábado à noite aí. Já pensou o Amazonas e Corinthians, o Amazonas e Santos, né, cara? É um domingo, Ceará e Amazonas. Cara, eu acho massa demais isso. E eu acho que isso faz parte realmente do entretenimento do povo brasileiro. O futebol ainda é a grande paixão do povo brasileiro. Com todos os problemas, com todas as críticas, sabe? Com ingresso caro, às vezes estádio sujo, sem estrutura, mas ainda é o futebol a alegria do nosso povo, cara. O melhor lazer que o povo brasileiro tem. E assim, né? É uma coisa legal, Selma, porque... de certa forma, o futebol, ele turbina a nossa autoestima, né? Assim como ele joga ela para baixo também, né? Por exemplo, a seleção brasileira. Quando a gente ganha uma Copa, você aí, por exemplo, viu 94, 2002, assim como eu vi, a gente sabe o quanto aquilo, principalmente 94, que o país estava uma desgraça. Mudou completamente. Estava um período de hiperinflação, tudo ruim. E, de repente, aquele título ali estufa o peito da gente. Tem até um filme muito legal sobre dá orgulho, né, cara? Dá orgulho. Dá orgulho, por exemplo. Tem um filme muito legal sobre isso, que é o filme do Plano Real, a história por trás do plano, que eles mostram como eles aproveitaram, por exemplo, o título da Copa e o quanto aquilo levantou o astral. A dinâmica da felicidade do povo, né? Influencia, né? Para fazer o plano dar certo. Então, assim, o futebol, ele está no nosso DNA, ele está muito mais do que no DNA, está no espírito. Ele é uma coisa que eleva a nossa autoestima. Por exemplo, como eu falei para você no início, né, da nossa conversa, durante anos a gente teve essa postura ali de virar lata mesmo, a gente não vai ganhar, não adianta. E ontem, depois do título, você já viu uma outra coisa. Olha aí, verdade. Cara, a gente começa a acreditar, cara. Você começa a acreditar que é possível, é verdade. Sabe? A gente já começa com uma outra... Então, a gente já entra no que vem, com certeza, com uma postura diferente. E já vai olhar para os outros times de uma forma diferente. E o cara que, por exemplo, que estava ali só no Flamengo e Vasco, no Fluminense, no São Paulo, já vai começar a parar e olhar, opa, tem uma coisa acontecendo aqui, cara, tem um time da terra, vamos dar uma olhada, né? Então, isso também vai mudando essa dinâmica, porque hoje, durante muito tempo, Manaus foi essa cidade que parecia um bairro do Rio de Janeiro, um bairro distante do Rio, em termos do pessoal torcer para Flamengo e Vasco e tudo mais. Mas, devagarzinho, se você tem um cenário, que esse cenário se mantém e cresce, trazendo mais times, uma hora a gente vai voltar. O meu sonho, Selma, é voltar para o que eu vi em 1986,
quando meu pai me levou pela primeira vez para o estádio, e eu olhava assim, por exemplo, tinha jogo do Nacional com o Corinthians, Nacional com o Atlético, e a gente olhava para o estádio todo azul. Olhava para, por exemplo, o Rio Negro jogar, o estádio todo preto e branco. Eu tenho time para torcer, né? Você bater no peito e dizer, eu tenho time para torcer. Eu tenho time para torcer, exatamente. Então, é isso aí. Eu sonho em ver isso de novo aqui. Eu acho que a gente já está começando, a gente tem um novo momento, e até um dado interessante aqui, são 6 anos consecutivos em que o estado do Amazonas chega no chamado jogo do acesso. 2018, ele chega na Série D contra o Imperatriz, não subiu. 2019, chega contra o Caxias, subiu. 2020, o Fast Club, que estava morto na farofa, consegue montar um time e vai e chega no jogo do acesso contra o Novo Horizontino na Série D. Em 21, o Manaus se classifica para o quadrangular decisivo e chega ao jogo do acesso contra o Novo Horizontino, também acaba perdendo, mas chegou no jogo do acesso. 22, a gente chega com o Amazonas sobe, e em 23 a gente sobe de novo com o Amazonas vai para B. Então, mas é sinal que o trabalho está sendo bem feito, né? É um processo de crescimento. Agora, por exemplo, para você ver que a gente teve 20 anos para um acesso acontecer, né? Tirando o América que foi caçado, mas a gente tempo, né, cara? É muito 1999 e 2019. Então, agora, assim, a impressão que a gente tem aqui, Selma, é que a porteira abriu. Ainda mais com esse título agora. É muito tempo. Eu fico feliz, quero te dar as boas-vindas ao Nordestinando, ao futebol da Série B, aqui no canal Poderoso Vozão. Pode ter certeza, você vai ter portas abertas sempre, né? Com certeza vai também entrar em contato com você aí o pessoal de Recife, o pessoal da Bahia. As portas vão se abrindo à medida que os clubes vão crescendo, é isso que eu digo, né? O clube vai crescendo, vai trazendo novas oportunidades, novos horizontes são abertos para a imprensa, novos horizontes são abertos para os torcedores, a dinâmica é outra, e a gente está aqui para isso, é como a gente conversou antes. A internet, ela aproxima o Rio Grande do Sul do Amapá, né? O Ceará do Amazonas. É para isso que serve essa plataforma maravilhosa e democrática chamada YouTube. Eu só tenho gratidão por você ter aceitado o meu convite. Quero parabenizar aqui a torcida do Amazonas, o futebol do Amazonas. Esse negócio de vir batendo na trave, é claro que uma hora ia dar certo. Seja bem-vindo e venha para ficar. Que nunca mais saia da vitrine do futebol brasileiro. Porque a vitrine do futebol brasileiro que eu falo é Série B, Série A, porque a grande mídia divulga, né, e aparece para o mundo inteiro. Eu quero que venha outros clubes. Eu sei que vai ter muita reclamação da galera em relação à logística, tá? Mas eu tenho um ditadozinho aqui meu aqui que é bem bruto. Quem for podre que se quebre. Aguentem o Manaus goela abaixo. Quem for do Sul, aguente a viagemzinha para Manaus. Quem for do Nordeste, aguente a viagemzinha para Manaus. Aproveite, chegue lá, vá nos Agarapé, vá tomar um banhozinho, comer um peixe frito, depois vá para o estádio torcer pelo seu time. Inclusive, é uma coisa que a gente fala sempre, né? Por exemplo, um dos vídeos, no vídeo do acesso que eu fiz, eu falei sobre isso. Olha, eu sei que vocês vão reclamar do calor, sei que vocês vão reclamar da viagem, mas aí, ó, morde as costas, porque a gente conquistou o direito de estar aqui, né? Os caras reclamam de vir para Fortaleza, que é uma linha... O cara tá aí na Bahia para vir para Fortaleza, reclama, pô, você imagina. Cruzar o país inteiro, mas quem tá nem aí? Isso é o futebol brasileiro. O Brasil é grande e tem que respeitar o tamanho do Brasil. A gente mora num continente, né? Isso aqui não é um país, é um continente, né? E eu vou te falar, ó, pode até reclamar a primeira vez, mas quem for Manaus beber a água, meu irmão, quer voltar de novo. Tenho a menor dúvida disso. Obrigado mais uma vez, parabéns ao pessoal de Manaus, parabéns para o Amazonas, o estado do Amazonas, seja bem-vindo, as portas estão abertas, queria que você mandasse um abraço para o pessoal do Nordestinando, para o pessoal do Amazonas, vou fazer, ó, nós estamos aqui com 40 minutos de gravação, eu vou fazer um especial do Amazonas no meu canal, porque eu acho que merece, tá? E vou entrar em contato com o pessoal do Amazonas para mandar uma camisa do Amazonas para a gente botar aqui, ó.
toda playlist do Nordestinando, a gente bota uma camisa de um time do Nordeste quando a gente vai gravar. Vou fazer isso e vou querer uma camisa do Amazonas aqui para a gente fazer esse negócio aí, divulgar cada vez mais. É a onça pintada, não é isso? Onça pintada, é isso mesmo. Eita, onçona medonha. Selma, obrigado pelo convite. Só perdoe o meu Ceará, tá certo? O resto é, bora meter o cacete. Um abraço aí para toda a galera do Nordestinando, né? Eu amo essa região, já tive momentos maravilhosos em Fortaleza, no interior do Ceará, por exemplo. Adoro Caponga, cara, que é um lugar que faz tempo que eu não tive a oportunidade de voltar. Canidé também, que é uma cidade que tem uma procissão linda, né? Isso, São Francisco. De Canidé. Amo, assim, o lugar. Então, assim, estou com uma saudade enorme, porque eu não tive a oportunidade de retornar desde 2014, quando teve a Copa do Mundo. Caramba, faz tempo mesmo, hein? Faz tempo, mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar por aí. Eu abraço a todo o Nordeste, Pernambuco, Alagoas, todo esse país lindo, cara, que a gente tem um orgulho enorme. Eu tenho um orgulho enorme de ser brasileiro, de ter, assim, tanta riqueza cultural como a gente tem, né, no Norte, no Nordeste, no Sul. Esse nosso país é lindo. O que a gente precisa é olhar para ele com muito mais amor e cuidar melhor dele, com certeza. Mas, assim, é maravilhoso, e é maravilhoso estar de volta para a Série B, e com certeza a gente vai trocar muita figurinha aí, porque a temporada nem começou, mas já está crescendo aí. É grande. Seja bem-vindo quando vier. Vamos tomar uma Brahma Chopp com um peixezinho assado lá na Caponga. É pertinho aqui de onde eu moro, você vai gostar pra caramba. Seja sempre bem-vindo, meu irmão, as portas estão abertas. Mais uma vez, beijo pessoal do Amazonas, parabéns Amazonas Futebol Clube, tamo junto. Conte sempre aqui com o Poderoso Vozão na playlist do Nordestinando. Grande abraço para vocês, meus irmãos, fiquem com Deus. Abraço, Leandro, tamo junto, hein? Abraço, tamo junto.